Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 11 a 17. A palavra de Deus diz assim: Amados, exorto-vos como estrangeiros e peregrinos que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. A todos tratai com honra, os irmãos amai, a Deus temei, o Rei honrai. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, vamos considerar esse texto na carta de Pedro, que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, moveu a escrever, para que fosse escritura para toda a Tua igreja em todas as épocas. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz agora. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu preferi colocar o título "O que é ser alemão brasileiro", porque se eu perguntar só o que é ser cidadão, fica tão, né? O que é ser alemão brasileiro? Se você falar 7-1, aí você fica esperando a reação. Se a reação for de tristeza, você sabe de onde é. Se for de alegria, você sabe de onde é. Eu ia usar essa introdução por aí, mas eu desisti dela. Tinha muito futebol, entendeu? Falei, não, o pessoal nem é muito chegado em futebol. Mas talvez alguns, né, não dessem conta. Aí eu troquei a introdução. E eu troquei pelo Salim Miguel. Salim Miguel nasceu no Líbano, em 1924. Quando ele chegou ao Brasil, ele tinha 3 anos. Ele faleceu aqui em Brasília, no Hospital Santa Luzia, 22 de abril de 2016. Ele era um imigrante e escreveu, dentre outros assuntos, sobre imigrantes. E ele tem uma obra chamada Jornada com Rupert, que é de 2008. E lá existe uma conversa interessante sobre o que é ser alemão ou brasileiro. Há uma fala no livro assim: o que eu quis dizer é que muitos de vocês continuam se considerando alemães até a última das gerações. Se a gente diz brasileiro, se zangam e se dizem filhos de alemães. Se a gente diz alemães, vocês gritam, minha mãe nasceu aqui, meu pai também. Não é preciso nascer num país para ser filho dele. Eu acho que poderia nascer em qualquer canto do globo, mas desde que ouvisse falar no Brasil e para aqui aportasse, me sentiria brasileira logo, bem logo. Bela citação, não é? É um problema mesmo ser japonês, não é? Não, sou brasileiro. Você é negro de onde? Não, de que lugar da África? Eu sou de Curitiba. A gente gosta dessas coisas e dá sempre gafes, não é? Porque a gente fica olhando o jeito e quer adivinhar de onde é. E eu tenho que ficar convencendo as pessoas, eu sou de Recife, mas o sotaque não mostra. Eu falei assim, e daí? E é obrigado a ficar com sotaque sempre? Mas, enfim, essas coisas de cidadania, elas são complexas mesmo. A gente já viu de monte dessas aí, não é? Quantos negros e orientais já passaram por drama semelhante? Você é asiático, africano? Sou brasileiro. Isso dá música, hein? Interessante que sobre imigrantes alemães, isso sempre me fascinou na história brasileira, tivemos muitas obras publicadas no século XX, além de Canaã de Graça Aranha, que foi lá em 1902. Nós tivemos o Guarda-roupa Alemão, isso em 1970, de Lausimar Laus, A Ferro e a Fogo, Tempo de Solidão, e outra obra, Tempo de Guerra, de Josué Guimarães, A Asa Esquerda do Anjo, de Lia Luft, Valsa para Bruno Stein e A Face do Abismo, de Charles Kiefer,
A Valsa da Medusa, de Valesca de Assis, Videiras de Cristal, de 1990, de Luiz Antônio de Assis Brasil, e Jornada com Rupert, de 2008. São sempre histórias que lidam com modelos familiares, embates identitários, guerras da alma, e no caso dos alemães, questões como o germanismo, as dificuldades de adaptação, a potencialização da figura do imigrante como trabalhador, que é como o alemão sempre foi visto, mas a ambiguidade da situação frente às questões da guerra. O eterno conflito para eles de eu preciso de você, mas eu não quero você. A existência de um Hitler não tornou a vida dos alemães fáceis nos países para onde eles foram. O testemunho público estava sempre sob vigilância. E os personagens sempre enfrentaram algum tipo de rejeição e ódio. E é aí que entramos no coração dessas vidas, quando mediados pelas penas desses autores do século XX. É quando nós nos assentamos com a família do lado de dentro. É ali que a gente vê o desconforto, o deslocamento cultural, o deslocamento mais agudo e os embates identitários, que eles vão se expressar no espaço público. A luta por não ter uma identidade fixa, por pertencer a 2 lugares, ela é grande. Apesar da casa sólida, do trabalho, das histórias de seus ancestrais, tudo é difícil, tudo é a ferro e a fogo. A tônica de quase todas as obras é a mesma: o desajuste e o mal-estar que brota de dentro do isolamento. Nossas lutas como estrangeiros nessa terra, elas são muito parecidas. Nós somos de outra pátria, mas a gente quer falar com sotaque daqui. Nós somos de outra pátria, mas nós não queremos que os nossos valores ofendam os daqui. Nós somos de outra pátria, mas os nossos apetites, eles são tão parecidos, e as respostas que essa terra oferece, elas são tão desejáveis. Nós somos de outra pátria, mas nós não queremos ser discriminados. Dá para dizer que essa é a história do crente, não dá? O apóstolo Pedro vai nos ajudar a lidar com essas questões, porque os cristãos pertencemos a outra pátria, e estamos aqui como estrangeiros, como peregrinos. Hoje nós aprenderemos a lidar com a guerra interna, com o conflito externo e o testemunho público, questões que nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou e venceu. É isso que nós vamos ver em Pedro. Aprender a lidar com essa guerra interna, com o conflito externo e o testemunho público. Foi uma luta escolher o termo de tradução, porque quando eu leio a palavra forasteiro, como está na Bíblia, primeiro parece que eu estou vendo os filmes de faroeste, né? Ei, forasteiro. Aí aquilo não caía muito bem, não caía, ficava meio estrangeiro também. Eu sei que tem a lei aí do estrangeiro, que não é mais a lei do estrangeiro, é a lei do migrante, porque estrangeiro no Brasil foi usado de um jeito a falar mal, não é? Era a pessoa que representava um risco para a pátria. Esse é o estrangeiro. Mas a gente é meio brasileiro, acho que talvez tenha sido isso em algum governo, e foi. E essa lei só foi mudada lá em 2017, eu acho, agora. Mas eu não sei que termo colocar, não. Mas está de bom tamanho estrangeiro, que a gente está meio acostumado, e o senso comum não tem esse peso, eu acredito, esse peso da discriminação. Então, o estrangeiro é qualquer um que vem de fora e não pertence a este lugar. E junta com um peregrino, olá, Gabriel, junta com um peregrino, que é alguém que está passando por um lugar e não vai ficar. Essas 2 ideias são boas, os termos eles são intercambiáveis na Escritura, mas a parte importante é, Pedro quer que a introdução de tudo que a gente vai falar tenha isso como lembrete clássico. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Eu sei que vou chover no molhado agora, tá? Gente, este não é o nosso país. Aí todo mundo, fala mais. Pedro quer, aliás, vamos dizer assim, Deus quer que Pedro escrevesse, Deus quis que Pedro escrevesse
e que nós, e eu agora como boca de Pedro e de Deus, dissesse para vocês: olha, esse não é o nosso verdadeiro país, e nós precisamos lembrar disso antes de servir as autoridades, antes de servir em seu trabalho, antes de servir ao seu cônjuge até. Estrangeiro, você já sabe, a cidadania dele não está aqui. Paulo disse aos Filipenses uma vez: a nossa cidadania está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Então, cristão, você deve viver sua vida aqui com base na política do céu. O céu tem uma política, tem um jeito de fazer as coisas, e nós somos de lá. Apenas estamos no mundo, não somos dele. Nosso verdadeiro destino é a terra renovada e redimida, na qual habitará a justiça. Portanto, eu não posso derivar valor daquilo que é transitório, mas somente do que é eterno. E eu disse cristão, não disse? Cristão ou cristão. No momento em que você se torna cristão, a sua cidadania se transfere do lugar onde você está para outro mundo. Uma vez eu disse aqui, né? É muito chato essa história. Deus deixa a gente numa saia justa. Porque eu não quero chegar na escola e falar assim: e você é de onde? Eu sou de outro mundo. Arquivo X, né? Vem a musiquinha e você: ele é esquisito mesmo. Tá, a gente vai ser chamado de esquisito mesmo, mas por uma outra razão. A nossa cidadania é transferida imediatamente no momento que você se torna cristão, deste mundo para os céus. Ou seja, nós já estamos vivendo o presente. Se você acreditou em Jesus como seu Salvador, você já está vivendo o presente a partir do futuro. Olha o dedo. É que o futuro está na cruz, né? Essa cruz fez o nosso futuro e nós vivemos agora o futuro a partir dela. Eu vejo essa conversa de multiverso agora, me dá até enjoo. Assim, gente, eu já sabia disso. Eu já estou vivendo o presente a partir do futuro. Por isso que os filmes são tão bestas, né? Que isso? Coisa mais ridícula. A gente já está vivendo assim faz tempo. Você já tem privilégios de quem pertence aos céus. Você já possui esses privilégios. Agora, você sabe, a pessoa só se torna cristã por um ato de Deus. Somente Ele muda os seus papéis. Só Ele muda o seu status de exilado para cidadão dos céus. É interessante isso porque eu não sei quantos aqui já acreditam assim fortemente em Jesus como seu Salvador, mas se você não acredita, eu queria dizer para você o seguinte: eu não sei se você está pensando em acumular milhas para apresentar para Deus. Deus não tem programa de milhas, beleza? Você já sabe disso. Ele não tem programa de milhas, e se você está pensando nas milhas como as suas bondades, as suas justiças, as coisinhas legais que você faz, Ele também não está contando com isso. O que conta é a justiça que Ele transfere para você no exato momento que você acredita em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Nesse exato momento você passa a ser cidadão dos céus. Isso significa, se você não é cristão, que você passa a ser cidadão dos céus. Você para de confiar na sua moralidade, na sua bondade e começa a confiar naquilo que Cristo fez por você. Porque você já está entendendo que nada do que você faça vai ser positivo. Nesse momento, você se torna cidadão dos céus e um estrangeiro nesse mundo. Você já conheceu alguém que requereu cidadania para outro país? Você precisa apresentar documentos e fazer o seu pedido. Mas sabe quando você saberá, quando lhe for outorgada essa cidadania, que foi um poder maior que concedeu a você. Não foi a beleza do seu documento, de estar tudo em ordem ou não. Eles podem dizer não, como podem lhe conceder a cidadania. É uma autoridade maior que concede a você. E é assim mesmo. Você precisa, então, se você não é um cristão, você precisa decidir, requerer a sua cidadania. Aí você fala, mas
Não é Deus que dá? Eu falei assim, mas você não pediu? Você não está se importando com esse assunto? Eu acho que você deveria. Você tem que tomar essa decisão e se importar com esse assunto. Para ser cidadão do reino dos céus, você precisa crer que Jesus Cristo é aquele que morreu a sua morte para que você pudesse viver. E aí pronto, de posse desse papel, agora de posse desse papel de cidadania celeste, e morando aqui, deixa eu te dar uma dica, é como essas obras que a gente falou. Você vai enfrentar lutas como estrangeiro. Aí você fala assim, não dá para ser de outro jeito, não? Eu continuo como cidadão aqui, dupla cidadania? A gente pode jogar desse jeito? Dá não. Isso é mais ou menos como, se você perguntar assim para mim, você é casado com a Beth? Eu acho que eu sou. Se eu responder isso, Beth, eu estou só supondo. Supondo, para mostrar o absurdo disso, entendeu? E é um absurdo, eu falo assim, eu acho que eu sou. Eu estou tentando ficar casado. Fala assim, gente, ou o casamento está acabando, ou ele não sabe que casou, né? De repente ele tomou um negócio e acordou casado. Ele não sabe que casou, mas ele sabe, todo mundo sabe. Você antes não era, agora é. E o status é só assim, tum, tum. Do dia para a noite, é como fazer 18 anos. Ontem, nada, hoje 18. E o que mudou? Você pode ser preso. É o melhor que você pode ter agora, não é? Você pode ser preso, você tem direitos expandidos. Bom, mas enfim, de posse dessa cidadania e morando aqui, você vai enfrentar lutas como estrangeiro. Haverá guerra interna. Guerra interna. E o que fazer? Veja no verso 11. Como estrangeiros e peregrinos que se abstenham das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Há uma guerra interna. E olha, quando você não estava se importando com Deus, você nem ligava muito para isso. Mas agora, há forças que você reconhece, que se opõem à vontade de Deus e que desejam conduzir você a uma vida sem a orientação dele. Então a guerra está instalada. E ela é muito clara. Você não se importava com algumas coisas, e às vezes até na caminhada cristã funciona desse jeito. Há coisas que você não está ligando muito, mas a pessoa com quem você casou, alguém na igreja fala assim, rapaz, esse jeito de falar aí não está bom não. Aí você fala, que droga, cara, eu estava indo tão bem. Alguém me lembra que alguma coisa está ruim, de que existe uma guerra para ser vencida. Então existem inúmeras guerras para serem vencidas, no modo como nós tratamos os outros, no modo como nós nos tornamos disponíveis, o modo como nós amamos. Como diz uma amiga presente aqui, que eu não vou dizer o nome, que ela sempre falava assim para o marido, você não está sabendo me amar. E aí pelo sotaque talvez você chegue em algum lugar, não é? Mas, enfim, até amar você tem que saber, aprendendo da Escritura, para fazer de um jeito adequado. Paixões carnais, que Pedro coloca aqui, é inicialmente apenas um desejo excessivo, e não um desejo pecaminoso necessariamente, mas pode logo se tornar um desejo pecaminoso. Quando a gente usa essa expressão desejo pecaminoso e você a lê na Bíblia, geralmente estamos falando de imoralidade sexual, roubo, glutonaria e aumente a lista. Mas não é exatamente disso que Pedro trata aqui. Ele fala de um desejo excessivo. É olhar para algo que é bom e querer aquilo tanto que você é capaz de trapacear muito para conseguir o que você quer. É mais acerca dessa guerra. Se você deseja muito algo, fale com Deus sobre isso, mas não tome as rédeas na sua mão, porque você vai pagar um preço espiritual bastante caro. Lembram de Geazi, no Antigo Testamento? Ele queria muito roupas novas e acessórios, quem não quer? Roupas novas e acessórios, e gente, isso é assunto divino, é para falar com ele. Só que tem hora que a pessoa faz como ele, não fala com Deus sobre o que ele deseja, e passa então a desejar muito. E o que ele fez? Enfiou os pés pelas mãos. Ele queria tanto aquilo, que ele se entregou à paixão carnal, ao desejo excessivo por algo que em si era bom, mas que ele quis alcançar por outros meios.
Peregrino, e agora não estou falando com você não, é com todo mundo, todos os crentes, tá? Peregrino, você precisa entender que há uma saúde espiritual que precisa ser cultivada. E Pedro, em nome de Deus, pede essa manhã que você avalie. Eu sou consistente no meu comportamento, de modo que as pessoas entendam o meu recado do Evangelho? Eu estou buscando ser um convite ambulante ao Evangelho, de forma que outros venham a glorificar a Deus, tendo o meu comportamento como parte desse processo? Você está em guerra contra as suas paixões? Sim, eu pergunto isso porque de vez em quando se ouve notícia de colegas crentes, amigos crentes, que alguém que trabalha junto fala assim: ah, é da sua igreja? Eu falo assim: por quê? Ele está dando onde pregador lá? Não, ele é pegador. Falei: aí fica difícil, hein? Ou então um colega de trabalho cujo adorno são os dotes físicos e a lascívia. Calvino, ao comentar essa passagem, ele diz que as concupiscências, eu sempre gostei dessa palavra, porque eu achava ela horrível. Eu falei assim: como é que um ser humano usa concupiscência? E ainda alguns falavam concupiscência. Eu achava que tinha uma ciência por trás disso. Mas não, é só safadeza mesmo. Concupiscência da carne, que é esse desejo excessivo da carne. Calvino diz: esse desejo excessivo nos prende quando em nossas mentes habitamos esse mundo e não pensamos que o céu é o nosso país. Mas quando passamos como estrangeiros por essa vida, não somos escravos da carne. Olha que sutileza. Percebeu? Quando você se esquece do que Pedro colocou como lembrete inicial, vocês são estrangeiros e peregrinos. Nós ficamos à mercê de muita coisa. Esquecer que se é peregrino é o mesmo que esquecer que é família de Deus, que pertence a outro país, que vive por outros valores. Esse é o tal pensamento da carne que a Bíblia fala, ou seja, todo pensamento a partir de uma natureza não renovada. E o não peregrino seria isso, e isso é inimizade contra Deus. O texto ele vai prosseguir o nosso discurso acerca de sujeitar-se a todo tipo de autoridade, tratar a todos com honra, amar seus irmãos, temer a Deus e honrar o governante. Eu fiquei pensando nisso, eu falei assim: talvez Pedro, ele queira que a gente pense mais sobre esse desejo da carne excessivo, associado a esse assunto que ele está tratando. E aí eu falei: e não é que faz sentido? Dependendo do seu temperamento e da situação, é fácil imaginar que a paixão carnal de algumas pessoas será resistir verbal ou fisicamente àqueles que injustamente difamam e entristecem a comunidade cristã. Pode ser. Eu falo assim: a gente vai deixar quieto? Não vai falar nada? Bicho, atira. Resistência. Cuidado com o desejo exacerbado de fazer justiça, porque você termina fazendo-a com as suas próprias mãos. A nossa ira não produz a justiça de Deus. E é muito pouco provável que a gente consiga se indignar com alguma coisa e finalmente se irar contra algo e que seja uma ira puramente santa. A nossa ira, ela é contaminada. Então, cuidado com o desejo exacerbado de fazer justiça. Mesmo a preocupação com a pobreza, com a injustiça social, você sabe que se tornou um desejo excessivo de resolver esses problemas, quando você não pensa em outra coisa e quando não há outra redenção, exceto lutar pela erradicação desses males. Aí você sabe que está com um problema. Você está pensando pela carne. Você desloca o lugar da redenção. Outras pessoas escolhem adotar uma postura mais passiva e assim privatizar sua fé
e assimilar publicamente a cultura ao redor. Esse é aquele que a gente chama de cristão enrustido. Você nunca saberia falar assim, fulano, não acredito. Não, você deve estar enganado. Deve ter outra explicação. Não. Agora, gente, Pedro, escrevendo esse texto, ele corrige ambas dessas tendências. A da resistência e a da privatização da fé. Duas tendências pavorosas. E o resultado disso é que o exemplo de Cristo é o foco para resolver essa controvérsia. Vivam corretamente entre os gentios, como testemunhas fiéis da verdade do Evangelho de Cristo, de uma maneira que não ofenda desnecessariamente as expectativas da sociedade. E Pedro conceitua a relação dos cristãos com a sociedade como a de visitantes estrangeiros ou estrangeiros residentes, pessoas que apreciam, respeitam e valorizam a terra que o acolheu. No entanto, mantém a sua própria identidade. O objetivo dos estrangeiros deve ser viver de forma a silenciar os estereótipos, especialmente, e geralmente estereótipo vai ser negativo, né? Associado aos seguidores de Cristo. Seguidor de Cristo é o que, desde antigamente, né? Antigamente, o crente era que eles pediam para tirar o sapato para saber se não tinha pé de bode. Depois, pode ser simplesmente não ter televisão. Então, assim, existem várias associações tão toscas acerca do que é ser um crente, que não custa nada você esclarecer com carinho e jeito, com cuidado, mostrando que, olha, estereótipo negativo, e vamos silenciá-los quanto a isso. Se precisar, eu ponho chinelo, só para ele ver que o pé é normal. Se precisar, a gente pode também falar assim, olha, você acha que a gente não tem televisão, mas você acha que essa minha de 80 polegadas está boa? Que tal a gente assistir um filme juntos aqui e conversar sobre o assunto? Tem jeitos para isso, né? Isso nós precisamos fazer como pessoas que não se entregam aos comportamentos autodestrutivos e estilos de vida que são reconhecidos como bons até pelos vizinhos. É isso que a gente tem que fazer. Estilo de vida que seja reconhecido como bom até pelos vizinhos pagãos. Nesta forma de evangelismo que Pedro sugere, que é um evangelismo de estilo de vida, ele espera que, em lugar de falarem mal dos cristãos, esses gentios estejam entre aqueles que um dia glorificarão a Deus. Aliás, essa passagem aí, o dia da visitação aí, você tem duas maneiras de interpretar e eu escolhi a segunda. Uma delas é que é no fim dos tempos. E a outra é que é no momento em que Deus chamar alguém à conversão. Eu opto por essa, que é do momento que Deus chamar alguém à conversão. Pode ser que você veja, pode ser que você não veja, mas é isso que você vai fazer. O conflito interno, então, essa guerra interna, ela vai acontecer porque nós vamos ver tanta maldade, tanto erro, que nós vamos ter muita vontade de fazer as coisas, quase que tomando pelas nossas próprias mãos, para surtir algum efeito. Não é possível. Eu preciso, na verdade, dar um jeito. Eu fico pensando em Roma, naquela época. Os apóstolos pensando assim, gente, esse negócio de só apóstolo e pregação não está dando, não. Nós precisamos de gente no Senado romano. Nós precisamos de representação ali. Nós precisamos de uma bancada forte no Senado romano. Esquisito, né? Pensar que eles tivessem pensado isso, que não pensaram. Eles criam exatamente no que nós cremos, mas parece que a gente acredita que precisa de uma outra força e que o Deus Todo-Poderoso não é capaz de lidar com isso. Cuidado, porque nós vamos vamos estar inclinados a essa vontade de tomar nas próprias mãos o realizar alguma coisa ou suprir alguma necessidade, quando não está em nós o poder de fazer isso, nem que fosse uma multidão junta. Mas além da guerra interna, tem a
O conflito externo. No verso 12 diz aí: para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores. É tão interessante esse trecho. Se a gente morasse no primeiro século, com a mentalidade que essa cultura já nos inoculou, a gente diria dessas coisas que a gente ouve assim: você ouviu que Jesus foi preso? Estou imaginando uma conversa, não é? Ouvi sim. Cara, aí tem. Eu sabia, cara, ele todo certinho, nunca fez nada de errado. Cara, não quero falar, mas ele é humano, que nem a gente, né? Eu já vi a cara dele. Eu estava um dia que ele passou lá na frente da casa, eu vi ele passando com os discípulos dele, sempre com uma tropinha atrás. Eu sei, conheço o tipo. Parece que ele vai ser condenado. Cara, eu sei que tem corrupção em Roma, mas ele não erra em tudo, né? Eu suspeito que se fosse no Brasil, era isso que a gente estava falando de Jesus. Aliás, eu não suspeito, muitos disseram exatamente isso de Jesus. A perfeição de Jesus era sempre visível, mas não fez que as pessoas o apreciassem por isso. É talvez o mesmo incômodo que você sente quando tem um santo do seu lado, não é? Quando tem uma gente santa do seu lado, dá um incômodo. Você fala assim: meu Deus, eu me sinto muito pecador perto dessa pessoa. Eu não sei o que fazer. Quando ela fala, parece que palavras de sabedoria brotam. E quando eu falo, parece que eu estou já falando palavrão. E nem é palavrão ainda. Por que a gente fica incomodado com gente santa? Tá, depois vocês respondem em casa, eu não vou responder. Vocês devem ficar incomodados, eu não sei. Eu não fico, tá? Que aí não tenho que responder. Ok. Eles tinham ódio. Eles rangiam os dentes contra Jesus. Eles tinham realmente ódio do Senhor certinho. Mas olha só, o que Pedro está escrevendo é para nós. A mudança num verdadeiro cristão também é visível. Mas os efeitos dessa mudança, os efeitos que elas causam em outras pessoas, nem sempre é de alegria. Muitas vezes é conflito. Alguns são atraídos e alguns são repelidos por você, crente. Simplesmente, se você disser: cara, eu acho que houve falsas testemunhas no julgamento de Jesus, mas vamos orar, porque Cristo mesmo ensinou que seria entregue nas mãos de pecadores. Ele sabia que tinha vindo para morrer a nossa morte. Aí falou o Senhor certinho. Vamos orar. Cara, por isso que eu detesto religião. Vamos orar, vamos orar. Sabe esse tipo de gente conformada, estúpida? Detesto isso. Maldita religião. Eu preciso reagir, eu preciso derrubar Roma. Gente, o que é isso? Até quando vocês vão aguentar isso? Gente, eu não estou tentando insuflar ninguém. Se alguém se animou, vai devagar. É só um argumento. Eu estou no argumento. Vamos devagar. Precisamos derrubar Roma. Vamos falar devagarzinho, né? Para não ajudar ninguém a ficar com o coração. A pessoa é capaz de dizer que não precisamos de apóstolos e profetas. Precisamos de gente nossa lá. Mas outros vão concordar com a oração. Fala assim: oração, isso. Oração é bom, tudo de bom. Mãozinha, né? Tudo de bom. Vamos orar e deixar desse assunto de nova vida, novo nascimento dentro de casa. Né? A gente conversa disso em casa. Com os filhos, se der com os filhos, né? E vamos ser cordatos e obedientes no trabalho, para que as coisas possam ir bem para a gente. E se perguntarem a minha opinião sobre eu não acreditar em ídolos, nesse caso, sei lá, chama o cara para um churrasco, mostra para ele que você come as coisas que ele come também, mas tenta desconversar, entendeu? Não entra em conflito. O que um crente, depois que abre a boca, o que ele diz, quem ele confessa, o que Cristo significa, já vai gerar conflito. O conflito externo permanece porque quanto mais você se parece com Jesus, mais as pessoas respondem a você de forma extremada. O versículo 12, ele diz para você ter um procedimento exemplar. E diz que eles vão falar de você como de malfeitores. Você está achando que por causa do seu jeitinho exemplar que vai ficar todo mundo feliz? Não, tolinho.
Não. O texto diz que tenham um procedimento exemplar, ponto. E saibam que eles vão falar de vocês como de malfeitores. As pessoas vão tentar encontrar falhas em você. É triste, é comum, mas é raro, né? É raro, mas acontece muito. Que às vezes são seus irmãos cristãos que ajudam a fazer isso, a achar falhas e publicá-las. Eles virão atrás de você, haverá preconceito contra você. Mas veja, o texto continua dizendo que pessoas glorificarão a Deus no dia em que Ele as chamar. Já vi muita gente falando assim, cara, eu lembro como eu odiava aqueles crentes, e hoje eu tenho vergonha. Eu me lembro de como era, como ele agia, e você lembra com vergonha. O próprio Luiz Ângelo, se um dia assistir esse vídeo, Luiz Ângelo foi um diácono da igreja lá de Vitória que me evangelizou. Rapaz, quantas vezes eu mandei ele pastar. Cai fora, não quero te ouvir. E ele, sempre tranquilo, falava tudo de novo da Bíblia. Falei, miserável, né? É isso. Depois dá uma vergonha, você fala assim, oh Deus, olha o que eu fiz. Olha como é que a gente execra alguém assim. É estranho. Pedro insiste que diante do conflito externo, a gente mantenha um exemplo que possa ser visto. As pessoas veem que houve mudança em você. Algumas pessoas vão apenas acusá-lo, outras não dormirão até que a injustiça o alcance e eu diga bem feito. Algumas pessoas vão ser atraídas pelo seu cristianismo. Algumas pessoas vão ser atraídas pela música cristã, mas só por isso, não por Cristo. Já outros vão simplesmente atacá-lo, simplesmente porque você é um cristão. E eu não estou dizendo lá na estratosfera, no trabalho, pode ser na sua família. É interessante porque os parentes de Jesus não acreditavam nele. Os irmãos dele de sangue estavam dizendo para ele assim, vai, se mostra para o mundo, mostra os sinais, aparece para todo mundo, por que vai ficar aí quietinho? Mostra para todo mundo. Os parentes de Jesus estavam morando com Jesus. E certamente era uma pessoa notável, e, no entanto, eles estavam mal-humorados, estavam com raiva, eles não acreditavam nele. Mas havia outras pessoas que, apesar dos preconceitos, não é possível Deus se fazer gente, mas que se sentiam atraídas por ele. E é desse jeito que é. Como diz a nossa cultura pop nordestina, só sei que é assim. Eu vi um filme essa semana, que eu não vou dizer o nome, e nem quem são os atores, nada. É que tinha uma pergunta que costurava toda a história do filme. E pela pergunta vocês vão falar assim, pode ser em qualquer filme? Eu falei, é verdade. Você é feliz? Essa era a pergunta. O resto do filme não tinha nada a ver com essa pergunta, mas tinha um pouco. E eu fiquei angustiado, porque somente quando você se torna cristão, cidadão dos céus, é que você dá boas-vindas à palavra de Deus. É somente quando você tem uma visão de mundo que o ajuda a entender a realidade. E o conflito externo vai acontecer assim. Quando você responder que não dá para falar de felicidade sem Cristo, pronto, está cancelado. Pronto, você arrumou confusão. Não dá para falar de felicidade sem Cristo. Pelo menos eu achei que no filme isso foi mais honesto, porque ninguém conseguiu responder, você é feliz? E mesmo depois de muita conquista de várias coisas, você é feliz? Eu achava que eu seria. Conquistei. E eu não sei se eu sou. Essa pergunta não dá para responder sem Cristo. As pessoas elas vão perceber que você é diferente, mas que é o mesmo. Vão perceber que você é ótimo, grande amigo, mas é tão estranho.
Essa é a vida do crente. Não há nada a ser feito quanto ao conflito externo, exceto se ele não existir. Talvez você seja um cristão enrustido, se esse conflito não existir. E ser cristão enrustido, está muito certo não, porque você não vai conseguir testemunhar da sua fé. Lembre-se apenas que os cristãos são o que são, porque Deus mostrou que a maneira de se conectar com Ele começa com a admissão da sua fraqueza, com arrependimento, com a compreensão de que não é o que você faz, mas o que Deus fez. É isso que o capacita a estar diante dEle, justificado por fé. Isso é o que faz de você um cristão. E essa crença é a que mantém o conflito externo. E não há nada que possa ser feito. E finalmente haverá testemunho público. O verso 12 diz ainda: observando-vos em vossas boas obras. Pedro já havia falado que ser parte do corpo de Cristo implicava em nascer de novo, em mudança interna. Mas para isso não ficar muito subjetivo, falar assim, não, tem uma mudança, mas está aqui desse lado. Está aqui, pâncreas, do fígado, não sei, é interno. Para não ficar muito subjetivo, ele esclarece que a mudança é visível. Em um certo sentido, você nem precisaria falar sobre isso, ou ser específico, porque as pessoas veriam a diferença. Veriam que você, agora que é crente, tem mais compaixão, é menos irritadiço, é menos cruel, mais atencioso com as necessidades dos outros. Assumiu um compromisso de tomar decisões movido pelo Evangelho. Seria meio claro isso, meio tranquilo. As obras que Jesus fez em nome do Pai testificavam a seu respeito. E mesmo os soldados vendo um homem rasgado, pendurado numa cruz, pôde dizer, aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. Jesus se sujeitou plenamente às instituições humanas, tratou a todos com honra, amou os irmãos, temeu a Deus e honrou a Deus Pai, soberano Rei, Criador dos céus e da terra. E nós somos seus discípulos, dispostos a nos sujeitarmos às instituições humanas, fazendo aquela correçãozinha assim, vírgula, desde que elas não queiram ter o papel de Deus sobre a sua vida, mas sujeitando-se às instituições humanas. Pedro vai tratar mais disso depois, mesmo que elas forem más. E aí vem a parte difícil, que é aquela hora que você fala assim, não, ou eu fico naquela condição de recluso, ninguém sabe, que eu sou crente e eu mantenho para mim, ou eu parto para a vingança, e eu quero resolver ou com a minha mão, ou com o meu verbo. Como os patriarcas e matriarcas antigos, nós queremos nos apegar ao fato de que nós não somos deste lugar. São os imigrantes, né? É a história dos imigrantes. Nós não somos deste lugar. Pertencemos a outro lugar. Falamos outra língua. Vivemos por outros valores. Nos alimentamos de outro tipo de comida. Pegamos a comida de um outro jeito. Mas não é porque nós achamos a nossa raça superior, ou porque os nossos costumes sejam mais elevados do que os dessa terra. Na verdade, a outra cidadania que possuímos, ela nos foi dada. A gente não era nem povo. Tem tribo que sofre, né, por não ser povo, ou por ser xingado de não povo. Pois é, os crentes não eram nem povo, e Deus os fez povo, e os chama de povo de Deus. É por isso que nós não estamos tentando estabelecer coisa alguma. Nós estamos aqui testemunhando Deus fazendo isso. É isso que nós fazemos geralmente. Paulo um dia explicou aos Efésios que eles não eram mais peregrinos estrangeiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Eu creio que seja isso que todo imigrante quer, passar do status de expatriado para compatriota. Todo imigrante quer isso.
Isso nos foi dado. E Deus usa exatamente essa figura para contar a história de que todos os seres humanos foram exilados do jardim e que desde então a figura de sair de uma terra a ir para outra tem sido uma cena padrão na Escritura para treinar o nosso coração. Pedro escreveu, e em nome de Deus eu repito essas palavras: como estrangeiros e peregrinos que somos, sigamos o exemplo de Jesus, que assumiu a nossa forma humana, conheceu a guerra interna que experimentamos, sentiu na pele o conflito externo e lidou o tempo inteiro com testemunho público. Por isso que nós passamos pelo que passamos. Jesus sabia de onde vinha e para onde ia. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas ele não precisava do testemunho de ninguém, porque ele conhece o coração humano. Na encarnação de Jesus, nós vemos o mesmo padrão. Havia um de onde vim e para onde vou, o que conferia ao nosso Senhor também um caráter peregrino. E como peregrino, ele também estava em guerra com as paixões desta terra, mas sempre dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Eu podia chamar uma miríade de anjos. Eu poderia contestar a tua autoridade agora, mas seja feita a tua vontade. E ele estava em conflito permanente com os descrentes e sempre exposto ao teste público. Ele é para quem nós olhamos, que passou precisamente pelas mesmas coisas. Ele sabe precisamente o que nós padecemos e por isso ele pode interceder por nós. Todo conflito interno, de qualquer nome que você tiver, ele pode interceder por você, porque ele sabe o que é ser tentado. De novo, aquele resultado da prova que o menino fala assim: eu já sabia que a resposta era Jesus. Por isso que eu não me pergunto alguma coisa na igreja, eu falo Jesus. A chance de acertar é imensa. E é isso mesmo. Quando nós formos lidar com as nossas batalhas internas, lidar com esse conflito externo e com o testemunho público que nos é cobrado sempre, sempre, sempre. Olha para Jesus. Ele passou exatamente por essas coisas. Ele fez exatamente essa trilha e venceu em nosso lugar. E se você é crente, você entendeu que você vai vencer com a vitória dele. E muitas vezes perdendo, mas com a vitória dele. Afinal, nós já somos cidadãos de outra pátria. No resto, nós vamos padecer as mesmas coisas que os imigrantes padecem. Uns falam do jeito da comida, o tipo do olho, o jeito de falar, os valores. É isso. Nós temos os valores dos céus. E na carta de Pedro a gente vai continuar com essa história, então. Deus nos abençoe. Amém. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais?